A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos aqui para continuar o estudo aqui de 2 Reis, glória a Deus. Hoje, o capítulo 6, né? Aqui tem dois títulos aqui, né? Nós vamos estar falando de um primeiro, glória a Deus, e depois o outro, né? A gente vê aqui histórias, irmãos, vividas aqui pelo profeta Eliseu. E o que é interessante, irmãos, no livro de Reis, né? Que a gente vai vendo outros personagens que viveram naquela época, alguns citados os nomes, outros não, mas que viram ali uma parte que não é boa, né? A decadência moral, ética, espiritual dos reis, que eram para ser homens dedicados, tementes, que buscassem ao Senhor, que pedissem misericórdia para Deus, que nós temos que fazer isso no dia de hoje. E também homens que se destacaram no meio daquela perversidade, daquela impiedade, daquela idolatria, em todos os sentidos, irmãos, que aqueles homens viveram, conhecendo a Deus. Homens que destacaram na fidelidade. Irmãos, foram grandemente usados por Deus, que mexeu com uma nação toda e nações vizinhas, né? E hoje nós vamos continuar falando aqui da história desse homem de Deus chamado Eliseu, né? Essa primeira parte aqui, de 7 versículos, fala assim: o machado que flutuou. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, feriu, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Você vê aqui, irmãos, algo tremendo aqui, né? Onde eles habitavam já o lugar era pequeno, irmãos. Irmãos, e teve que expandir o lugar. Oh, aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus, na sua visão de crescimento, de multiplicação e de soma, porque Deus não faz, irmãos, subtração e divisão, não. Com Deus é multiplicar e somar. Nós somos, como igreja, um com o outro, somarmos e sermos um em Cristo e vencermos, e conquistarmos, e crescermos, isso na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, temos que estar no Senhor, em Cristo Jesus. Aí Deus opera o milagre. E vemos aqui que eles queriam avançar, crescer. E um dos filhos dos profetas, irmãos, emprestou um machado. Irmão, e houve esse incidente aqui de ter caído na água. E ele foi reclamar ali, né? Não reclamar, foi pedir a Eliseu, irmãos, auxílio. Que jeito, irmão? Não sei. Foi pedir auxílio. O machado flutuou. Talvez, irmãos, nos dias de hoje, alguns de nós ia tentar ir com barco, né? Mergulhar lá, quem sabe nadar, pegar, se fosse o caso. Mas nesse sentido aqui, irmãos, não tinha essas condições. E ele sabia, irmãos, que o profeta, o homem de Deus, irmãos, tem a pessoa que é de Deus, que é do Senhor, sempre tem algo novo para dizer, irmãos, para falar, para orar, para ministrar, para pregar, para viver também, irmãos, na prática, entre lutas, provas, tribulações, mas com certeza da vitória. Irmãos, e o homem de Deus dá essa receita aqui, irmãos, oh, glória, aleluia, e aquele machado flutua. Bendito seja o nome do Senhor. Acontece esse milagre tremendo, irmãos. A gente não vê, eu não conheço na Bíblia ainda, irmãos, uma outra história de alguém que aconteceu algo assim, irmãos. Foi particularidade com Eliseu, com essa situação aqui. Ah, irmão, Deus quer que você, que é dele, viva particularidades, milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Você conte, você testemunhe, você faça, igual está lá nesse livro de Reis mesmo, 2:2, irmãos. Não vou te deixar, busque algo novo, algo maior de Deus, que Deus quer fazer na sua vida, no nome de Jesus. O versículo 8 e diante, irmãos, tem um outro título, fala assim: Eliseu revela os planos do rei da Síria. Irmãos, isso é tremendo, irmãos, tremendo, aleluia.
E o rei da Síria guerreou contra Israel, consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Versículo 10. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Irmão, olha que tremendo, irmãos, desde o versículo aqui 8 ao 12, né? O rei da Síria aqui, irmãos, na época era Ben-Hadad, um rei que ganhava, conquistava, um rei que vencia grandes batalhas, irmão, respeitado, temido. É tão interessante, irmãos, que esse Ben-Hadad, ele foi falado lá em outra passagem no livro de Reis, que ele ia fazer tragédia no meio de Israel, a qual o profeta chegou até a chorar, irmãos. Foi ungido, sim. Você fala assim, mas Deus mandou ungir ele sabendo que ele ia fazer isso, irmão? Deus, ele vem até você, até nós, até mim, e ele traz a bênção, a vitória, a cura, a libertação, a transformação. E ele fala: eu sou o caminho. O querer estar com o Senhor e andar com o Senhor e renunciar e viver com Ele, irmãos, é opção sua. Deus convence o homem do pecado, do juízo, sim, mas você tem que querer servir ao Senhor. Tem gente que vê milagre, vê cura, vê maravilhas, mas não segue ao Senhor. Os que estavam no deserto lá com Moisés, irmãos, aquele milhares de pessoas, diz a palavra do Senhor, viram contos milagres, mas não entraram na terra. Só Josué e Caleb e os filhos daquele povo. Irmão, isso acontece hoje, isso aconteceu na época de Jesus, de Paulo, acontece porque a pessoa tem que querer. Por isso que fala assim, que importa entrar no reino dos céus, irmãos, é por força, desejo, vontade. E a palavra fala aqui, irmãos, que o rei da Síria, irmãos, que era normal naquela época, desconfiou de pessoas falsas. Irmãos, pessoas que iam lá e pelas costas falavam mal dele. Irmãos, e reuniu os seus servos, né? Aqueles que faziam mais parte, chegados a ele, irmãos. O que me chama a atenção aqui, irmãos, fala assim, Jesus amado, duas coisas. Primeiro, irmãos, esse rei de Israel, por mais perverso, por mais que ele tivesse a parte dele de falha, de erro, irmãos, ele ouvia o que o profeta dizia, irmãos. Então ele não era tão mal como foi toda a história dos reis de Israel, irmãos. Tinha algo nele, irmãos, que ele tinha de respeito ao homem de Deus e a Deus, irmãos. Se ele depois veio se converter, mudou o seu caminho, sua maneira de dizer, irmãos, você vê que a palavra do Senhor que não nos dá esse detalhe, mas essa particularidade dele, irmãos, a gente tem que citar aqui assim. E a outra, irmãos, era o inimigo, irmãos, aleluia. Aleluia, irmãos, ele, o inimigo, irmãos, vê que no meio do povo de Deus, trazendo para os dias de hoje, irmãos, há pessoas compromissadas, pessoas que são usadas, pessoas que são guiadas, pessoas que são orientadas pelo Senhor, irmãos, e aí a diferença é grandiosa, irmãos. Tem pessoas lá fora, irmãos, que sabem que em nós está a palavra que liberta, que salva, que cura, que muda, que transforma, aleluia, e estão presas, irmãos, enredadas no pecado, no erro, na falha, irmão, e Deus quer te levantar como um Eliseu, como um profeta, para você pregar, para você falar, para você enfrentar, para você se colocar na brecha, e Ele, o Senhor, te usar, e essas vidas serem libertas no nome de Jesus, irmãos. Aqui a gente vê que o inimigo intenta o mal, planeja o mal, mas Deus revela. Irmão, não tem nada que fica oculto aos olhos do Senhor. Creia nele. Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está com a igreja que busca, que clama, irmãos, para fazer a diferença. Irmão, creia no Senhor, no seu poder.
no agir de Deus, irmãos, aleluia, ao nosso favor. Ele nos guarda, nos livra do mal. Aqui a palavra fala assim, ó, aleluia, o 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, ele que está em Dotã. Então enviou lá para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. A gente vê aqui que já não fala de Geazi, irmãos. Um moço do homem de Deus. Outro moço. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmão, tremendo isso aqui, irmão. E muitas vezes da sua e da minha vida, irmãos, nós temos que pronunciar essa palavra. Mas o cerco estamos cercados, mas mais são os que estão conosco, irmãos. Aleluia. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava, aleluia, cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço este com grande cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra do Senhor. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, guiai-vos ao homem que buscais, e guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse, Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que vissem o que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse, feri-los-ei, meu pai. Irmão, que coisa extraordinária, irmãos. Aleluia. O Senhor Deus abriu os olhos do moço, ele viu aquela multidão de anjos, irmãos, que era maior, muito mais do que o exército do inimigo, irmãos, aleluia. O Senhor os fere de cegueira, bendito seja o nome do Senhor. O Eliseu vai e os guia até o rei de Israel. Poderia, irmãos, ali pelo costume, o rei matar a todos. O Eliseu ora mais uma vez, irmãos, os olhos dele são abertos, irmão, que maravilhas, que prodígios, que sinais. A palavra de Deus fala para você e para mim que os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Irmão, para com essa conversinha fiada do povo aí que não acredita, incrédulo, Tomé, povo inconstante, que não ora, que não busca, que não se consagra, que não jejua, que não lê a palavra, que não se coloca na posição de Deus, irmãos. Fala assim, hoje não tem mais milagre. Tem sim, irmão. Tem milagre sim. Você é um milagre, nós somos um milagre. Temos contado milagres aqui na cidade do Puti. Eu sei que você tem contado aí também. Deus quer fazer mais, irmãos. Muito mais, com muito mais frequência, igual na vida desses homens aqui. Ele quer usar a nossa vida aqui para fazer, aleluia. Estes sinais, aleluia. Esses prodígios, aleluia. E aqui a palavra fala assim para nós, irmãos, 22, mas ele disse, não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Ele faz uma pergunta. 22 ainda. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. 23. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, então os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Irmão, aqui tem uma qualidade que a igreja tem que ter hoje, você tem que ter, nós temos que ter, é não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Irmãos, falaram mal de você, criticaram você, apontaram o dedo para você, você abençoou, você ajudou, você esteve junto, você esteve perto, irmãos. A pessoa não quis, não quer, irmãos, estar junto com você. Irmão, deixa a pessoa, irmão. Ore por ela, abençoe ela. Se Deus colocar ela na sua frente de novo, faça o bem para ela, irmãos. Esse é a posição da igreja de Cristo hoje. Irmão, mas me fizeram mal, falaram mal de mim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, criticarem e fizerem mal contra vós. Por causa de mim, do meu evangelho, diz a palavra, exultai e alegrai-vos na tribulação. Irmãos, a palavra fala isso, irmãos. Tiago, Pedro, Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Irmão, isso que você está vendo aqui aos seus olhos é temporal, irmão. Você tem que olhar para as coisas eternas. Isso sim, irmão. Aleluia. O versículo 24, irmãos, tem um outro título, né? Vai estar o capítulo vai estar o 33, fala assim, o cerco de Samaria. Aleluia. E sucedeu que depois disso,
Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o exército e o cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte deu uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha, irmãos, o negócio estava complicado. Chegou, irmãos, no nível mais baixo a situação, irmãos. E só Jesus para ter misericórdia. Talvez você está aí na sua casa, vendo esse vídeo agora, você está pensando aí, a minha situação chegou no nível mais difícil, que eu não aguento mais. Aleluia! Eu quero te dizer para você que desde quando estamos no início aqui desse estudo, irmãos, o Senhor Jeová Jiré, chamar, o Senhor que dá providência, que cura, que é a tua bandeira, a tua vitória, Ele está aí, está te dando vitória no nome de Jesus. Versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo, acode-me, rei, meu senhor. E ele disse, se o senhor não te acode, como te acudirei eu? Olha, irmãos, se o senhor não te acode, como acudirei eu? Irmãos, sabe o que é o retrato disso, irmãos? Pessoas que pararam de buscar o Senhor. Pessoas que pararam de estar na presença do Senhor. A história aqui de Samaria e Israel, irmãos, estava sendo contada desse jeito. Ou começava pela liderança, que ia para a idolatria, para a perversidade, para a impiedade, se voltava longe de Deus. Tem gente que às vezes me para e vem comentar dos vídeos aqui, fala assim, parece que o senhor, né, pastor, tá falando meio bravo no vídeo. Não, irmãos, é o relato aqui bíblico, isso que aconteceu aqui, o povo, irmãos, pela sua ingratidão, o povo por ser mal, o povo por ter dura serviço, o povo por escolher o que é mal, o caminho largo, irmãos, estava sofrendo pelas suas escolhas. Irmãos, nós aqui, você, nós, a igreja tem que ser a atalaia de Deus para abrir os olhos das pessoas, para eles acordarem, voltarem para o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmão, isso é o que Deus fala para nós, irmãos, aleluia. Temos que falar a palavra, aleluia. O versículo aqui fala assim, ó. Perguntou-lhe então o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes enquanto ia passando pelo muro, e o povo ia passando pelo muro. O povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas, né, se humilhando, pedindo misericórdia. Irmão, assim que nós temos que fazer, irmão. Em qualquer circunstância que passamos na vida cristã, temos que pedir misericórdia, que cremos no Senhor, porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, diz a palavra. Versículo 31, e disse, me faça Deus o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje não ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Deus revelou para o profeta, irmão, sabe? As pessoas querem até ver a sua ruína, o seu mal, a sua morte, a sua queda, a sua perca de tudo, irmãos. Mas Deus te fala, não é para você pagar com mal, é para você orar pela pessoa, para você estar crendo na palavra que Deus vai mostrar para os inimigos quanto Ele nos ama, e te ama, aleluia. Aí fala aqui, ó, olhai para, pois que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? 33. Estando ele ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei do Senhor? Irmão, o capítulo 7, que é o que nós vamos gravar, irmãos, que é o próximo, é uma continuação aqui do 6. Aqui nós queremos parar, irmãos, e queremos dizer algo para você, de tudo que falamos aqui de milagres, de prodígios, de maravilhas, de algumas pessoas citando os nomes, outras não. Vimos aqui uma ação tremenda de Deus. E Deus, irmãos, Ele fala para você e para mim, num versículo aqui, não resumindo todo o capítulo, mas para você entender, fala assim,
todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 9:33. Irmão, o homem de Deus aqui, Eliseu, na sua vida com o Senhor, vida com o Senhor, irmãos, não é vida só, vida com o Senhor, porque pessoas hoje querem viver só sem a dependência de Deus. Vida com o Senhor, irmãos, você vê que o homem de Deus aqui, irmãos, aleluia, Eliseu não era confundido, Deus era com ele, Deus operava milagres, passava lutas sim, passava provas sim, passava aflições sim, mas Deus estava com ele, Deus está com você, irmãos. Deus está te mostrando, está te falando, você está dentro de uma fornalha, dentro de uma situação difícil, mas o Senhor está dizendo que vai passar com você, vai te dar vitória, vai mostrar para os seus inimigos e os nossos aqui quanto Ele nos ama, irmão, creia. Segunda Reis aqui, o capítulo 6 encerrado, fica aí o convite para você continuar vendo o 7, depois que vamos gravar no outro dia, irmãos, porque é a continuação desse capítulo aqui, irmãos. Deus tem muito mais para nos dar, irmãos, aleluia, não prenda a sua atenção, o seu foco nas coisas dessa terra. Deus tem muito mais para nos dar, amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, não esquece de deixar aí o joinha, para o canal estar sendo bem visto, a gente poder evangelizar, você enviar esses vídeos aí para outros contatos e a gente poder ganhar almas, irmãos, para o reino de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.